Flamengo vence no Maracanã com protesto da torcida na noite desta quarta. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Flamengo derrotou o Internacional de Porto Alegre na primeira partida das oitavas de final da Libertadores da América. O torcedor, nada satisfeito, vaiou a equipe no final do jogo. Felipe Luiz mandou real em coletiva de imprensa e Emerson Royal desabafou. Essas e outras informações de Flamengo 1, Internacional 0, agora. Muito boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, o negócio é o seguinte, o jogo é grande, então chama ele. Aí, coroação do Bruno Henrique, camarada, o homem decidiu de novo. A gente ficou de olho nele, nesse jogo contra o Internacional, daqui a pouco, tudo que o BH fez em detalhes pra você. O Flamengo venceu, né, por 1-0 no Maracanã, não foi aquele jogão, mas largou na frente nessas oitavas de final da Comebol da Libertadores. Haja memória nos aparelhos celulares de toda essa gente. Um exagero de emoções para armazenar. Do protocolo de entrada dos times ao apito final, tudo é imperdível. Na maior competição do continente, Flamengo e Internacional ocupam a cena, são protagonistas. Tricampeão de cá, bicampeão de lá, a sorte tá lançada. Jogo grande é assim, corpos demais em espaços de menos. Subir ou não subir, Léo Pereira contra Vitão. Esse Flamengo em câmera lenta não se viu a olho nu no primeiro tempo. Dominante, rápido, envolvente, difícil de acompanhar. O Inter não tinha tempo, não tinha campo, não tinha bola. Com ela do lado direito do campo, o Luiz Araújo parece que está na sala de casa, de tão à vontade. Rocher fechou a porta. Luiz Araújo recebeu pela direita, clareou para Canhota, bateu pro gol, Rocher, sensacional! Do outro lado, Samuel Lino é novo na vizinhança, mas já virou ponto de referência. Se ele tá livre, de algum jeito a bola vai chegar. Primeiro jogo do atacante numa edição de Libertadores. Para Jorginho e Emerson Royal, primeira vez também. Muito bem-vindos, mas nada como a intimidade de um especialista. 27 minutos, primeiro tempo, Luiz Araújo, levantamento, Bruno Henrique! O Bernabé de verdade tentou, mas foi tirado do caminho e desistiu. O Alexandro conteve o Vitão e protegeu o Bruno. Bruno Henrique! É o 9 da cabeçada espetacular no Maracanã! Vontade de fazer o segundo não faltou, nem chance. A cabeçada do Plata assustou o Rocher. Bruno Henrique brigou, abriu espaço, mas também ficou no quase. Fizemos um grande primeiro tempo, tivemos muito volume, criamos muita chance para fazer gol e, infelizmente, só fizemos um. Bom, ou felizmente, né? Felizmente, porque o Flamengo do segundo tempo foi desencontro. Erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle. O Colorado se encheu de vontade, de coragem e tentou fazer pressão. Felipe Luiz viu o nível técnico do time dele despencar. O Inter também mudou na segunda parte, nos colocou muita dificuldade, veio com bastante intensidade e isso nos dificultou bastante. Cebolinha e o estreante Carrascal entraram, provocaram uma leve melhora, mas sem empolgar, assim como o Pedro. Na chance mais clara do segundo tempo, aos 43, Luiz Araújo pegou bonito e Rocher evitou o pior para o Internacional. Rocher, sensacional! De perna direita para defender. Num confronto desse tamanho, com tanto em jogo e 68 mil presentes no Maracanã, os rubro-negros festejam a vantagem na saída do estádio. É vantagem mínima, mas pode ser fator decisivo. Semana que vem, no Beira-Rio, o Flamengo se classifica com um empate. Conseguimos a vantagem, uma pequena vantagem, mas que nos dá o primeiro passo para a classificação. A gente sabe que a gente toma poucos gols, então vamos para lá para isso. Não tem nada definido, está totalmente aberta e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer.
Foi só o primeiro dos 3 encontros seguidos que eles têm na agenda. Domingo pelo Brasileiro. Na quarta-feira, a volta da Libertadores. Você rubro-negro, você colorado, celulares a postos. Mas a vaga nas quartas, só um vai curtir. Tá aí, DJ Careca, eu sei que você quer soltar aquela música que você gosta. Põe ela na tela no Vene Casagrande. Cadê a música, DJ Careca? Aí! Você gosta também, né, DJ Careca? Deve ser terrível não gostar do Flamengo. Sabe quem faz esse balanço na tela? É o Anderson, que também gosta. Cadê o Anderson? Mostra que você tá aí. Aí lá. Aí, ó. É tudo Fla Press, Pedrosa. Olha lá, o outro também, o Alex dançando aqui. Como é que é o nome do repórter do SBT Rio, Elias? Que a gente falou ontem. Elias. Queriam trazer mais um flamenguista pra nossa equipe? Pelo amor de Deus, gente. Mas, gente, isso é estatística. Não. Se é a maior torcida do Brasil, obviamente tem mais gente torcendo pro Flamengo. Toma! Isso é número, gente. Vamos fazer uma coisa? Vamos começar a falar do jogo logo pra gente não se estressar, Pedrosa? Bate. 1h09 no programa, né? Já tô falando aqui. Saiu sem querer, Fernanda. Sem querer. Ô, Vene Casagrande. 1-0. Foi um placar justo. O Flamengo teve um primeiro tempo, sobretudo, muito impecável, né? O segundo tempo, o Inter correu atrás. Fernandinha, eu vou considerar um placar justo se a gente for levar em consideração o primeiro tempo do Flamengo e o segundo tempo do Flamengo. Sim. O primeiro tempo do Flamengo foi, assim, avassalador. O Flamengo foi muito melhor que o Internacional, inclusive chegando a 81% de posse de bola e chegando bem ao ataque. Só que, novamente, tendo aquele velho defeito que a gente vem comentando sobre o Flamengo. Não consegue converter as oportunidades em gol, não consegue botar a bola na rede. Muita posse de bola e acaba se tornando, que a gente brinca aqui, ou particularmente eu brinco, um time arame liso. Só que nem foi o caso ontem. Sim. De fato, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo, caiu de produção. Foi um Flamengo totalmente diferente. E aí eu entendo a crítica de alguns torcedores em relação a isso. Só que, gente, não dá para você manter o primeiro tempo do Flamengo até o último minuto de jogo. É impossível. É desumano. Como é que o cara vai manter a mesma intensidade e fazendo substituições? Não tem como fazer isso. Só que assim, eu entendo, repito, as críticas em relação a isso. Só que, mesmo caindo de produção, Fernandinha, o Flamengo não deu chances ao Internacional. O Internacional não esteve perto de vencer o jogo, até mesmo empatar o jogo. Muito pelo contrário. O Flamengo novamente saiu de campo sem sofrer um gol. Ou seja, foi a partida de número 30 na temporada que o Flamengo não sofre gol. Isso não mostra só o poder defensivo dos zagueiros ou dos laterais. É do esquema tático montado pelo técnico Felipe Luiz, na recomposição defensiva de alguns jogadores, como Samuel Lino, o próprio Gonzalo Plata, que eu sempre defendo aqui, mas de fato ontem não fez uma grande partida. E eu vejo alguns criticando o Felipe Luiz, mas a vitória tem dedo dele, porque ele começa com o Bruno Henrique, o que foi uma surpresa na escalação, porque ninguém imaginava que ele fosse deixar o Pedro no banco de reservas, mesmo não tendo o Arrascaeta. Inclusive, isso precisa ser dito. O Flamengo conseguiu um resultado positivo no jogo de ida da Libertadores, das oitavas de final da Libertadores, diante de um time que é difícil, embora esteja vivendo uma crise, a gente sabe disso, mas é um bom time, é muito bem treinado, sem Arrascaeta, sem Pulgar, só tinha o Jorginho de titular, na lateral direita não tinha mais o Wesley, e aí o Emerson Royal, que acabou de chegar, acabou sendo vaiado, a gente pode até falar depois sobre isso, o Varela entra no lugar dele, porque ele saiu lesionado, mas não é o mesmo poder ofensivo de outro, do Wesley, que antes a gente conseguia ver. Então, assim, é um Flamengo ainda passando por uma mudança no time. Está passando por mudança. O Luiz Araújo ontem, eu vi alguns criticando de uma maneira extremamente injusta, porque ele fez boas jogadas, inclusive a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo foi com ele, porque o Rocher fez uma defesaça. Então, assim, diante de um Flamengo que está passando por mudança no time, e mesmo caindo de produção no segundo tempo, eu considerei a vitória justa. Poderia ter sido um placar melhor? Poderia. Chegar lá no Beira-Rio mais confortável, mas não conseguiu. Mas pelo menos saiu de campo com a vitória, que era o mais importante. Eu acho que o torcedor precisa pensar, Pedrosa, eu já falei isso nesse programa várias vezes, né? Pensar que o Flamengo tá acontecendo, chegando peças novas, como o Vene acabou de destacar. Mas tem que lembrar que do outro lado tem um adversário. Claro. Que tem competência, que tem personagens, que tem um treinador que vai mexer dali, que vai mexer daqui. O Flamengo não joga sozinho. O Flamengo não joga contra qualquer um. O Flamengo joga contra um adversário. E a gente está falando de uma oitava de Libertadores.
O Internacional não comprou a vaga dele para chegar ali, pelo contrário. O Internacional nós colocamos aqui nesse ano que seria o time que ia brigar ali por coisas. O time do Internacional é muito bom. Então, o torcedor do Flamengo não pode toda hora achar que vai ser um espetáculo. Tem jogos que são mais difíceis, o importante é a efetividade, é você vencer. Nem sempre nem sempre vai ser uma goleada, até porque isso é uma coisa muito incomum hoje no futebol. É isso aí, Fernanda. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu não sou adepto ao torcedor que acha horrível o que aconteceu ontem, porque tem torcedor que acha isso. Só 1-0, aí não comemora uma vitória. Vitória tem sempre gosto de vitória. O Flamengo venceu ontem o primeiro jogo nas oitavas de final da Libertadores contra o Internacional, que é um grande time, uma camisa pesada, que tem história nessa competição dentro do Maracanã. Fez o seu dever de casa. Só tem um ponto. Eu acho que também não tô naquele cara que só tá feliz por conta da vitória. O Flamengo, gente, é o melhor elenco do Brasil. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Se eu for pensar nos últimos jogos do Flamengo, o Atlético Mineiro joga melhor do que o Flamengo dentro do Maracanã. O Mirassol quase empata o jogo dentro do Maracanã. O jogo do Flamengo na Arena MRV, o Flamengo faz um ótimo primeiro tempo e cai de rendimento no segundo tempo. E aí o que acontece é o seguinte, o que eu tenho percebido do Flamengo, e desde o início da temporada, mas principalmente nos últimos jogos, é que o Flamengo não sabe girar a faca, que é uma expressão muito clara que o Júnior Maestro sempre usou, que é, o Flamengo enfia a faca, mas o Flamengo nunca gira a faca. E quando você não gira a faca, você dá a possibilidade para o seu adversário se animar. É matar o jogo. Exatamente, dizer, né? É girar a faca, porque você enfia e tem que girar a faca. Então assim, quando você, por exemplo, não gira a faca contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, você abre a possibilidade para você ser eliminado. E você foi eliminado da Copa do Brasil. O Internacional dentro de casa, gente, é outra equipe. É uma equipe mais forte, é uma equipe que oscila no campeonato, mas com certeza vai ter o apoio da sua torcida no Beira-Rio. E o que eu quero deixar claro aqui é que o confronto está muito aberto. Eu acho que o Flamengo, com o elenco que tem, com o time que tem, poderia ter tido um jogo mais confortável dentro do Maracanã, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo de Almanac, tá? Perfeito, jogou demais. É até difícil você falar para qualquer treinador que no segundo tempo você teria um segundo tempo melhor do que foi o primeiro. Principalmente quando você não faz gol, porque era natural que o Flamengo ia cair de ritmo. E aí tem muita coisa envolvida. Questão física, com 15 minutos do Flamengo, com 15 minutos alguns jogadores no segundo tempo já estavam morrendo. O próprio Samuel Lino, que acabou de chegar, sentiu um desgaste físico nele, outros jogadores também. Então o Flamengo, durante 25 minutos no segundo tempo, ficou perdido em campo. O Internacional ganhou o meio-campo. Acho que isso também tem a ver com a fragilidade do meio-campo do Flamengo, que tem um Jorginho que é um absurdo de jogador com a bola no pé. Sem a bola, ele não é tão combativo como, por exemplo, o Flamengo tinha quando tinha um Pulgar, quando às vezes tem o Dela Cruz. Então, assim, primeiro que eu acho que o primeiro volante do Flamengo também é um primeiro volante que não está no nível do Flamengo. Já falei isso aqui diversas vezes. Tanto o Alan quanto o Everton Araújo, eles são bons jogadores, mas eles não são do nível do Flamengo. Eles destoam muito em relação aos companheiros dele. Então o Flamengo perde meio campo. E quando o Flamengo perde meio campo, o Inter começa a ganhar campo, a aproveitar as oportunidades, a mudar, porque o Roger muda no intervalo, mexe um pouco no esquema e o Inter ganha campo, ganha mais escanteios, tem mais finalizações, mas concordo com o Vene. Chance clara, a melhor foi a do Luiz Araújo no segundo tempo. Então assim, o principal para mim, das ponderações que eu falei tem que olhar esse segundo tempo. O Flamengo não pode cair tanto de rendimento com o elenco que tem, com as peças que tem no banco de reservas, mesmo que o estilo de jogo seja um estilo de jogo muito desgastante, da forma que caiu. Porque quando você cai durante 25 minutos de rendimento e você perde o controle do jogo dentro da sua casa, você dá chance para o imponderável. E se o Internacional empata o jogo e leva o jogo para o Beira-Rio, cara, fica mais complicado ainda. Então acho que o Flamengo tem totais condições, continua sendo o favorito jogando lá no Beira-Rio, isso tem que ser deixado claro, o Flamengo é um time melhor do que o Internacional, mas não girou a faca. E quando tu não gira a faca, o imponderável pode acontecer e a classificação do Flamengo está em risco. Esse não girar a faca, eu concordo plenamente com o Pedrosa, mas eu acho que não tem nada a ver com a queda de rendimento do segundo tempo. O não girar a faca é pecar nas finalizações. Porque se o Flamengo acerta as finalizações do primeiro tempo, a história no segundo tempo seria totalmente diferente. Talvez o Inter nem saísse tanto, porque ia pensar no jogo da volta, porque é mata-mata. Entende o que eu estou falando? Por exemplo, se o Flamengo faz um 2-0, se o Inter saísse muito no segundo tempo para buscar até mesmo fazer um gol, até mesmo um empate, o Flamengo poderia fazer 3-4 e aí ia acabar com o jogo. Ou seja, ia ficar inviável para o Internacional buscar a virada no Beira-Rio. Então, esse não girar a faca, concordo plenamente.
Só que não tem a ver com a queda de rendimento do segundo tempo, que é algo, pelo menos, que o Felipe Luiz já fez uma análise e deixou claro ontem na entrevista coletiva, que ele entende que está tendo a queda de rendimento do segundo tempo e ele vai buscar entender os motivos. Que bom, já tem uma alta análise. O problema é se ele estivesse achando que estava tudo bem. E não está tudo bem. Eu concordo com as críticas em relação à queda de rendimento do segundo tempo. Agora, criticar porque o Flamengo ganhou apenas de 1-0, eu acho um absurdo isso. Ontem no Maracanã teve gente vaiando depois do jogo. Gente, não dá. Como é que você vai vaiar o seu time que venceu um time que é enjoado de vencer o Internacional? Repito, não vive uma grande fase, mas se você olhar os números do Campeonato Brasileiro, eles melhoraram em relação à pré-Copa do Mundo de Clubes. Depois da Copa do Mundo de Clubes, eles estão melhor no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu esse time no jogo de ida da Copa Libertadores da América por 1-0 e teve gente vaiando. Eu, particularmente, acho isso um absurdo. Também. Não dá para você exigir tanto assim de um time, embora seja o melhor elenco do futebol sul-americano. Mas venceu por 1-0 e mesmo com muitos desfalques. Isso precisa ser dito, o Flamengo não tinha Arrascaeta, que hoje é o principal jogador do Flamengo, não só no estilo de jogo, no meio de campo, mas também em números. Ele é artilheiro do Flamengo na temporada. Então, assim, torcedor rubro-negro, desfrute do momento. O Flamengo venceu por 1-0. Isso quer dizer que está classificado? Não. Mas pelo menos sai na frente diante de um forte rival, que é o Internacional. E só pra gente não ficar no campo e bola e Felipe Luiz... Cara, os jogadores do Flamengo erraram passes ontem que eles não podem errar. O nível que eles têm, a quantidade de erros que o Flamengo cometeu no meio-campo no segundo tempo, não pode acontecer. E outra, as substituições também não surtiram efeito. Eu gostaria de entender muito na cabeça do Felipe Luiz, isso aqui é só um questionamento, por que o Everton Cebolinha entra na vaga do Alacian primeiro do que o Alacian? Por que o Everton Cebolinha tem mais oportunidades do que o Alacian nos últimos jogos? Fez o gol contra o Atlético Mineiro, tudo bem, mas ontem ele entrou muito mal, muito mal. E você tem um garoto que aproveita seus minutos melhor do que o Everton Cebolinha. Então assim, por que esse cara não joga? O Saúl ontem também não entrou. Ele preferiu colocar o Everton Araújo, por exemplo, dentro do jogo. Por quê? Porque ele não acha que o Saúl está conseguindo corresponder fisicamente como um volante precisa, porque ele acha que o Saúl é um jogador que é meia-direita. Tudo isso pode ser levado em consideração. Mas eu acho que o Flamengo tem um banco muito bom, um banco suficiente para você conseguir manter o estilo de jogo. É isso que eu quero dizer. Que o adversário vai jogar, gente, é futebol. O Inter é muito bom. O Inter é uma equipe qualificada, é uma equipe grande demais. Lógico que quando começasse a jogar futebol, ia ter mais espaço. Mas o Flamengo não pode perder o controle do jogo como perdeu. 25 minutos é muito tempo. É muito tempo e é um risco muito grande quando você só tem 1-0 no placar. Eu acho que o Felipe Luiz ele tinha que rever o que ele pensa sobre o Saúl, porque ele explicou depois do jogo contra o Mirassol por que ele não colocou o Saúl. Pela função. Ele acha que o Saúl veio para a vaga do Gerson. Só que eu acho que diante de muitos desfalques e com jogadores que ele tem à disposição, no caso Alan e Everton Araújo, ele poderia rever isso. Por que não você não colocar o Saúl como volante para ajudar a jogar ao lado do Jorginho, que inclusive ontem fez uma grande partida. É impressionante. Para mim, ele foi o armador do time ali, na ausência do Arrascaeta. E essa questão do zero erro, né? O Jorginho não erra. Ele não erra, é incrível. Isso é tão importante hoje no futebol, porque às vezes é um clique, é um erro, um passe bobo, que você deixa o seu adversário numa oportunidade rara. Então, a maior efetividade hoje no futebol é o erro zero. Não só o erro zero defensivo, como o ofensivo também. Sim. E aí a gente está falando dessa máxima, eu acho que do futebol brasileiro. Tirando o Cruzeiro, os times estão pecando demais nas finalizações. Sim. Parece que, não sei, enfim, não sei o que está acontecendo, se essa intensidade está tirando um pouco a efetividade da finalização. O que a gente está vendo nessa temporada, não só para o Flamengo, repito, tirando o Cruzeiro, que aliás, essa é a maior característica do Cruzeiro, é essa letalidade, não é posse de bola e nada, controle de jogo, é a letalidade. Mas é um outro time também que no primeiro tempo é muito bom e no segundo tempo cai muito. Tanto é que a imprensa mineira brinca lá, que o Cruzeiro é time de primeiro tempo. Esse é o grande problema. Né? É isso, exigência física. É muita intensidade. Exatamente. E no caso do Cebolinha, por exemplo, que você mencionou, eu acho muito mais incoerente o que ele fez com o Cebolinha nos últimos jogos. Por exemplo, o Cebolinha fez um baita primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, inclusive fez um gol. Aí vem o jogo contra o Mirassol, o cara cheio de confiança. Ele nem bota o Cebolinha no jogo. Aí ontem, do nada, ele coloca o Cebolinha no segundo tempo num contexto totalmente diferente. E vai mal. Exatamente. Então, assim, como que eu vou criticar o Cebolinha? Porque ele não consegue ter sequência, sabe? Qual foi o melhor momento dele com o Tite? Quando ele teve muita sequência. Então, assim, de fato, algumas escolhas de Felipe Luiz, a gente questiona. Mas ele, pelo menos, deixa entender ali que ele leva as escolhas dele em consideração ao rival, no caso, o Internacional. E mais um ponto só para finalizar.
O maior lamento que o torcedor do Flamengo tem que ter, na minha visão, é a lesão do Pulgar. Porque o meio-campo com o Pulgar, que combate, que chega à frente até melhor do que o Alan, porque bate melhor de fora da área, consegue ter uma finalização melhor. Falta combatividade no meio do Flamengo quando o Flamengo não tem o controle do jogo. E o Jorginho, como eu disse, ele é um jogadoraço, gente, é um negócio absurdo. Mas sem a bola ele deixa um pouco a desejar, porque é natural, ele é camisa não 8, é a característica dele. Ele não é o 5. Então, o Flamengo hoje não tem um primeiro volante combativo como é necessário para você retomar o controle do jogo quando é necessário também. Então eu acho que falta um pouco disso, falta esse jogador no Flamengo. E você está falando isso há muito tempo. A gente vai lembrar que a galera que era da antiga é o cabeça de área, né? Aquele camisa 5, antigamente quando era numeração, era o camisa 5, é o cara que toma conta da cabeça da área. Mas que saiba jogar. Mas que saiba jogar, porque é o moderno. Que é o moderno. É o De La Cruz, gente. Pode ser o De La Cruz. É o De La Cruz. Pode ser o De La Cruz, pode ser o Gregory, pode ser o Danilo, pode ser o De La Cruz. Entendeu? O Flamengo tem esse jogador no elenco. Só que assim, esse jogador ele precisa ficar pronto. A tendência é que seja relacionado para o jogo final de semana. Mas o Pulgar hoje, para mim, é o mais ideal do que o Flamengo tem hoje, né? Igual não tem. Mas o mercado tem. O Pedrosa fala, eu acho que essa é uma função que o Flamengo tinha que buscar. Porque o Pulgar, uma hora ou outra, também tem problemas clínicos. O De La Cruz não consegue imprimir uma sequência, porque ele já veio desse jeito. Sim. Vocês comentaram isso aqui, a minha preocupação na chegada é a questão da sequência, ainda mais nesse calendário que a gente tem. E o Pedrosa está falando aqui há algum tempo. O Flamengo tinha que buscar no mercado esse camisa 5. Tem que buscar. Um cabeça de área, né? É um cara dinâmico, ele tem que ser um cara que entrega intensidade dentro do jogo, mas que saiba jogar, porque pro estilo do Flamengo não adianta você ter um volante que só destrói. Você tem que ter um volante que também constrói. E o Alan, pra mim, ele não é ótimo em nenhuma das fases. Ele não é ótimo nem construindo e ele não é ótimo nem defendendo. Ele é um jogador mediano. Ele é um jogador mediano que pro nível do Flamengo é pouco. É por Se isso fosse que em qualquer outra equipe, talvez, do futebol brasileiro, tirando Botafogo e Palmeiras e talvez... Acho que até no Cruzeiro ele caberia. Pro Flamengo, é mediano. É por isso que eu falo que o Felipe Luiz tem que rever a situação do Saúl. Gente, o Saúl ele pode jogar facilmente ao lado do Jorginho. O Jorginho pode ser esse primeiro volante. Ele mesmo fala isso na entrevista coletiva, que ele prefere jogar de primeiro volante. Ele fala isso. Então, mas aí ele tem que ver se ele aguenta o segundo tempo. Eu acho que aguenta. O ponto é, nos dois últimos anos, o que a gente está desenhando de futebol brasileiro é esse futebol intenso. A gente mesmo, como Brasil, a gente está se descobrindo nesse lugar. Sim. E por isso essa irregularidade. Claro. Porque isso não é só no Flamengo que acontece. Não. Porque a gente está descobrindo como jogar de uma forma intensa, que a gente importou isso, está se equalizando o futebol natural a nível do Mundial, se equalizar dentro de um calendário como o nosso, que ninguém tem, Vene Casagrande. Ninguém tem o nosso calendário. Pois é, mas essa é a questão. E a gente vai se descobrindo. Essa é a questão. É por isso que o Flamengo vem se reforçando. Só que assim, não dá para o Felipe Luiz manter essa linha de raciocínio dele quando, em alguns momentos, ele vai precisar mudar. E esse é o momento. A gente já entendeu que o Alan não consegue fazer essa função, o Everton Araújo, por característica, também não consegue. Custava ele rever a situação do Saúl? Eu entendo que fisicamente ele não está na melhor forma dele, e o Felipe Luiz falou isso, claro, quando o Saúl chegou. Só que assim, num jogo como esse, talvez no segundo tempo, por que não? Sabe? Aí você recua um pouco o Jorginho, bota ele de primeiro volante, bota o Saúl para jogar ao lado dele, sem nenhum problema. Eu, particularmente, não acho isso um problema. E o Bruno Henrique, Lucas Pedrosa, muito mais decisivo, uma vez decidindo pro Flamengo, hein? E tem dedo do técnico também, porque o Bruno Henrique ele não vive a melhor fase da carreira dele, ele não vive o melhor momento da carreira dele. Eu acho até que o ano do Bruno Henrique ele é mais decisivo do que produtivo de fato. Ele é mais brilhante quando ele aparece para esses grandes jogos do que em produção de forma geral. Mas é isso, ele é o cara que é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, é o cara que apareceu, é o cara que já estava chamando a torcida mesmo antes do gol dele. Nas jogadas que o Flamengo conseguia ter profundidade, ter linha de fundo, ter escanteio, ele vinha, chamava, isso faz muita diferença, porque ele é um grande ídolo, e ele conseguiu decidir novamente. Primeiro tem que caracterizar também que o Rodrigo Caio, depois que chegou, mudou a bola aérea do Flamengo. O lance ali é muito característico. Léo Ortiz e Léo Pereira, eles acabam fazendo o bloqueio inicial no primeiro pau, e o Alexandro bloqueia o Vitão para que o Bruno Henrique cabeceie sozinho. Parece que é falha de marcação do Internacional. E não, eu prefiro olhar muito mais como mérito do Flamengo do que qualquer outra coisa. Então é um jogador que talvez não tenha feito uma partida gigantesca, mas decidiu o jogo. E é para isso que ele tá lá. E mais uma assistência de quem? Luiz Araújo.
E tem gente que critica esse jogador ainda. É um jogador extremamente importante para o Flamengo. Embora não seja titular em todas as partidas, mas junto com o Gonzalo Plata, são os 2 jogadores mais importantes do setor ofensivo atualmente. Na vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Internacional, válida pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, um dos nomes mais comentados após o apito final não foi o autor do gol, tampouco o técnico ou um destaque da partida. O lateral direito Emerson Royal acabou sendo um dos protagonistas nos bastidores após receber críticas de parte da torcida rubro-negra por sua atuação no Maracanã. Apesar do resultado positivo, Emerson foi cobrado por não apresentar um desempenho considerado ideal em campo. No entanto, após o duelo, o camisa 22 não apenas justificou sua performance abaixo do esperado, como também revelou um fator determinante para sua limitação em campo, uma entorse no tornozelo esquerdo logo no início da partida. Sou um jogador com certa experiência e sei que isso faz parte do futebol. A torcida tem total direito de cobrar, principalmente quando vê que um atleta não está rendendo como esperado. No meu caso, ainda no começo do jogo, tive uma entorse no tornozelo esquerdo, o que limitou bastante meus movimentos. Tive dificuldade para arrancar, saltar e até mudar de direção, explicou o lateral. Royal ressaltou que, mesmo com dores intensas, decidiu continuar em campo durante todo o primeiro tempo por compromisso com o clube. Para ele, a decisão de permanecer foi uma tentativa de ajudar a equipe mesmo em condições físicas desfavoráveis. Entendo as cobranças, mas espero que os torcedores também consigam olhar o outro lado. Não sou um robô, tenho limitações físicas como qualquer ser humano. Fiz o possível para continuar e colaborar. Se de alguma forma prejudiquei o time, peço desculpas. Minha intenção sempre foi contribuir com o Flamengo, concluiu. Substituído no intervalo por Varela, Emerson Royal saiu do gramado com sentimento de missão cumprida, por ter ajudado na construção da vantagem conquistada. Ainda com ele em campo, o Flamengo marcou o único gol do jogo aos 27 minutos do primeiro tempo, com Bruno Henrique aproveitando um escanteio cobrado por Luiz Araújo. O gol solitário do confronto, marcado por Bruno Henrique, deu ao Flamengo a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta em Porto Alegre, no Beira-Rio. Apesar da importância do resultado, o próprio autor do gol fez questão de conter o entusiasmo e chamar a atenção para a queda de rendimento do time no segundo tempo. Acho que fizemos um primeiro tempo muito bom, com domínio da posse de bola, finalizações e controle do jogo. No segundo tempo, a ansiedade de marcar logo o segundo gol nos atrapalhou. Acabamos nos desorganizando, saindo um pouco do plano traçado no vestiário e ficamos mais expostos, explicou Bruno Henrique. O atacante reforçou que esse tipo de oscilação pode ser perigoso em competições como a Libertadores, em que pequenos detalhes fazem a diferença. Ele também mencionou que o técnico Jorginho já havia alertado sobre a importância de manter a concentração e estratégia, principalmente nos primeiros minutos da etapa complementar. O Inter foi obrigado a se abrir para buscar o empate, e nós deveríamos ter aproveitado melhor os espaços. Mas, em vez disso, nos precipitamos em algumas jogadas. É algo que precisamos corrigir urgentemente, destacou Bruno Henrique. Quem também comentou o desempenho do Flamengo foi o experiente lateral Felipe Luiz, que fez questão de defender a equipe das críticas mais severas e contextualizar o cenário competitivo do futebol brasileiro e sul-americano. Para o veterano, a expectativa de que o Flamengo goleie todos os adversários, especialmente jogando no Maracanã, é irreal. O campeonato brasileiro é mais competitivo do mundo. No Brasil, não existe jogo fácil. Vimos recentemente o Santos vencer o Cruzeiro, o Mirassol empatar com o Palmeiras, o Ceará fazendo jogo duro. Todos os clubes têm qualidade. Não é só porque o adversário vem ao Maracanã que vai ser goleado, afirmou Felipe Luiz. Segundo ele, o desempenho oscilante da equipe entre os dois tempos tem explicações técnicas e táticas. É muito difícil manter o nível de intensidade durante 90 minutos. O técnico adversário tem um intervalo para fazer ajustes, mudar o sistema, surpreender. Quando você faz um primeiro tempo quase perfeito, com poucos erros, é natural que o outro time volte diferente. E isso muda o jogo completamente, explicou Felipe. Ele também ressaltou a dificuldade que o treinador do Flamengo enfrenta nesses momentos. Não dá para prever o que o outro técnico vai fazer. Às vezes as mudanças do adversário não têm como ser antecipadas. Os jogadores precisam, em campo, encontrar soluções em tempo real, disse ele. Para ele, esse tipo de situação exige inteligência tática e adaptação rápida. Além de Emerson Royal e Felipe Luiz, quem também se pronunciou após a partida foi o lateral esquerdo Alex Sandro, que destacou a força do Internacional e o equilíbrio do confronto. Segundo o jogador, o Flamengo fez uma excelente primeira etapa, mas encontrou dificuldades no segundo tempo devido ao crescimento da equipe gaúcha.
O Inter voltou melhor para a segunda etapa, dificultou a nossa construção e aumentou a pressão. Apesar disso, conseguimos manter nossa postura, controlar as ações e quase ampliamos em algumas oportunidades, declarou Alexandro. O lateral ainda ressaltou que o Flamengo precisará de atenção redobrada na partida de volta, já que o adversário mostrou que tem recursos para reverter a situação, principalmente atuando em casa. A vantagem é mínima e sabemos que jogar no Beira-Rio é complicado. Temos que manter a cabeça no lugar, respeitar o adversário e jogar com inteligência para buscar a classificação. Finalizou. Os números do jogo corroboram a análise feita pelos jogadores. De acordo com dados do site SofaScore, o Flamengo terminou a partida com 66% de posse de bola contra 34% do Internacional e finalizou 10 vezes, o dobro das 5 tentativas do adversário. No entanto, a maioria dessas ações ofensivas ocorreu na primeira etapa. Nos primeiros 45 minutos, o domínio foi absoluto, 73% de posse e 8 finalizações, contra nenhuma do Inter. Já no segundo tempo, o time rubro-negro caiu de produção, com apenas 2 finalizações e 59% de posse. A queda de rendimento foi percebida não só pela torcida, como também pelos próprios atletas, que pedem melhorias nesse aspecto. Mesmo assim, a equipe não chegou a ser amplamente ameaçada. O Internacional teve algumas boas ações ofensivas, mas nada que tenha levado perigo real à meta defendida por Rossi. O Flamengo, por outro lado, teve uma chance clara com Luiz Araújo, que só não marcou porque parou em ótima defesa do goleiro Rocher. Antes da decisão no jogo de volta pela Libertadores, o Flamengo ainda enfrentará o Internacional mais uma vez, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontecerá neste domingo, às 18h30, horário de Brasília, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Esse jogo pode servir como uma prévia tática para a partida decisiva da próxima quarta-feira 20, quando o Flamengo terá a vantagem de jogar pelo empate para se classificar às quartas de final da Libertadores. Caso perca por 1-0, a disputa vai para os pênaltis. Qualquer outro resultado negativo elimina o time carioca da competição continental. O técnico Jorginho, que assumiu recentemente o comando da equipe, ainda busca ajustar o time ao seu estilo de jogo. A vitória magra contra o Internacional foi importante do ponto de vista do resultado, mas deixou claro que há pontos a evoluir, principalmente no quesito constância e intensidade nos 2 tempos da partida. O desafio de Emerson Royal é um lembrete da exigência constante que recai sobre os jogadores do Flamengo. O lateral, mesmo lesionado, tentou dar o seu melhor, mas enfrentou críticas severas da torcida. Sua fala honesta mostra o quanto a pressão no clube é intensa e como o atleta, apesar da experiência, ainda sente o peso das expectativas. Por outro lado, jogadores como Bruno Henrique, Felipe Luiz e Alexandro demonstraram maturidade ao reconhecerem os erros e pedirem foco para os próximos jogos. A consciência coletiva de que é necessário melhorar é um bom sinal para o futuro. Agora, resta ao Flamengo se preparar para os desafios que virão. O elenco é forte, a torcida é apaixonada e a camisa é pesada. Mas será preciso muito mais do que talento para seguir adiante. A classificação para as quartas da Libertadores está próxima, mas o caminho ainda reserva obstáculos, e a postura diante deles dirá muito sobre até onde esse time pode chegar.